Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Vamos esperar a professora Vólia, que já deve estar entrando. Bom dia, bom, já está aqui. Que hoje a gente vai tratar de um assunto mais do que especial. Já agradecendo a professora Vólia de estar aqui conosco para falar sobre esse, que é uma das pessoas que mais tem estudado o assunto. Bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia, Vólia, como Bom está? dia! Aqui é um calor do cão, não Nossa, parece inverno. aqui também tá quente, viu? Tá demais, né? Tá demais. Tá demais, um calorão também por aqui, sol para tudo quanto é lado. Isso. Vamos ver se o pessoal entra para falar aí das medidas provisórias, né? Olha, já tem um monte de gente aqui que está entrando, viu? Eu vou Isso. aproveitar enquanto está chegando, porque eu acho que vai vir muito mais. Aliás, eu acho que está todo mundo curiosíssimo com esse tema, né? E hoje É. cedo o Manuel começou falando, já te deixaram uma provocação hoje de manhã. Eu falei assim: ah, tá ótimo, né? Eu já começo com a provocação que o Manuel e a Yane deixaram. Ótimo. Pessoal, só fazendo uma apresentação muito rápida aí da professora Vólia, que todo mundo já conhece, mas enfim, ela é titular da cadeira 77 da academia, mestre, doutora, carioca do sangue, né, Vólia? Carioca da Gema. Da Gema. Hoje eu estava falando com o Serrano, inclusive, que está aí também quietinho, trancado dentro de casa. É. Ai, mas, bom, eu vou passar direto para o nosso tema, olha, porque não só eu, mas acho que todo mundo está curioso para saber o que vai acontecer, né? A medida provisória, ela foi apresentado o projeto pela Câmara, só para o pessoal entender um pouquinho, foi para o Senado, e o Senado andou fazendo uma série de cortes naquilo que veio da Câmara, né? E eu acho que a primeira pergunta que todo mundo tem muita dúvida é se o Senado poderia ter feito isso e se ele fazendo não teria que voltar para a Câmara. E se como é que fica essa estruturação das medidas, dessa medida? E se, na verdade, o que foi aprovado nesse projeto de lei, que eu já vi muita gente aí falando também, é só 936 ou também tem um pedaço da 927 nesse em 2020, que deve ser assinado essa semana, né? Acho que o presidente deve apreciar isso essa semana. Vamos, Isso. vamos, Bom vamos dia a começar todos. devagar, né? Bom dia a todos. Já vi aqui o André André Jobim já está aqui com a aí. gente, nossos colegas da academia. Agradeço essa oportunidade à academia. É sempre muito bom a gente poder ajudar todos aqueles que estão em dúvida, né, numa matéria tão controvertida. De fato, a medida provisória do dia 1º de abril, a Câmara dos Deputados alterou o texto da própria MP, isso é, em questões do benefício, faixas salariais, a gente vai ver mais tarde, mas, além disso, ressuscitou parte daquela MP caduca, 905, incluiu ali a questão dos bancários, incluiu ali a questão dos juros e correção, incluiu a questão da cooperação, que a gente vai falar daqui a pouco entre sindicato e INSS, incluiu ali o seguro-garantia, foram vários jabutis ou jabuticabas, dependendo daquele, né, da defesa de cada um, da tese de cada um. E entendo eu que o Senado, ao extirpar, não extirpou tudo, esqueceu, só extirpou as alterações à CLT, mas esqueceu que ainda havia consequências dessas alterações, mudando outras leis, como, por exemplo, juros e correção da Lei 8.177. Então, ele tira a alteração do 883, tira a alteração dos juros e correção da CLT, mas deixa o rabinho lá, a consequência lá na Lei 8.177, que trata da correção dos juros trabalhistas, né, dos débitos trabalhistas. Entendo eu que, ao fazê-lo, isso é, simplesmente não aceitar a mudança feita pela Câmara, não havia necessidade de retorno. A inconstitucionalidade que eu vejo
é de ter passado esses 2 pontos, que seriam leis separadas, que não estariam na CLT. Os 2 pontos que poderiam ser alegados como jabutis, né, ou jabuticabas, ou temas estranhos que o Supremo já vem dizendo que é inconstitucional você incluir numa medida provisória um tema absolutamente estranho a ela, seria, primeiro, a salada de frutas que fizeram em relação aos juros e correção. Disseram que os juros começam desde o vencimento da obrigação até o pagamento. Não, isso é atualização monetária, isso não é juros. O nosso juros é a partir do ajuizamento da ação. E aí fala que esses juros agora é de 0,5% ao ano ou 70% da Selic. Então, nesse ponto, se não for vetado esse ponto pela inconstitucionalidade, pelo Jabuti, nós já teremos uma alteração nos nossos juros. Mas na atualização monetária, não, porque a gente continua com aquela regra da TR, mas que o TST já na semana passada fixou tese, está fixando já a maioria, no sentido de que é o IPCA em face da inconstitucionalidade da TR. Então, a gente continuaria aí com a atualização monetária tal como era antes dessa MP convertida em lei, mas a questão dos juros está aí uma confusão de conceito, uma confusão da data que ele começa a correr ou não. Bom, essa é a primeira parte que eu entendo como inconstitucional, mas que provavelmente muitos juízes vão aplicar, dizendo que não tem constitucionalidade. Então, até que o Supremo se manifeste, se não houver veto, a gente já tem aí a nossa primeira preocupação com esse tema dos juros. O segundo ponto, eu vou ser muito sincera, não entendi. Se você for ler, são um dos últimos artigos, né? Estão lá no final esses artigos, e é um artigo que diz assim: empresas e sindicatos poderão fazer com a INSS, isso é a Previdência Social, convênio para pagamento do benefício ou para recolhimento. Não entendi, é a privatização? É uma forma de dar aos sindicatos um ganho? Porque ele vai cobrar um percentual para gerir dos seus associados. Eu não entendi bem o que é. Assistindo a live da colega juíza do trabalho Valdete com Sotomayor, ela acha que isso é um golpe, que é o golpe da Previdência, que agora a Previdência vai tentar privatizar e delegar para outros. Eu também não vislumbrei tanto uma situação tão gravosa, mas também não compreendi esses últimos artigos, quando ele modifica a lei da Previdência e permite um convênio, uma cooperação entre o INSS e sindicatos e empresas. Então, esses são os 2 pontos jabutis, ou jabuticabas, dependendo do autor, que eu diria que é inconstitucional, que foi inserido na redação pela Câmara e que o Senado tirou tudo, mas esqueceu esse rabinho, esse pedacinho que tinha correlação com o restante. Isso é, você não consegue entender a nova redação do artigo 39 da Lei 8.177 sem ler antes o que era proposto na redação da Câmara. Isso é, faltou conectividade, faltou uma interpretação global. Então, se alguém nos ouvisse aqui lá da presidência, né, eu vetaria, se fosse o presidente da República, essa parte final. Aqui muda. Até porque vai dar muito mais problema, né? Eu estava lendo, aliás, olha só, eu imprimi, porque eu cansei de tentar ler na tela, e eu falei assim, não, tá tão complicado ler na tela que eu acho que eu não tô, acho que eu tô com a compreensão um pouco retardatária, vamos dizer assim. Porque tem pontos que realmente você lê e que não parece que, é o que você falou, parece que falta um elo de ligação. Talvez por conta disso, porque o Senado corta uma parte, mas esquece de cortar o todo, vamos dizer assim. E o mais interessante é que na exposição de motivos, a todo tempo eles falam, aliás, muito bem redigida, falando na questão da legislação emergencial. E aí, quando a gente chega nessas outras partes dessa legislação que foi alterada, a gente se pergunta, o que tem de legislação emergencial aqui? Nada, né? Nada. E isso vai acabar causando uma interpretação
vai acabar causando mais polêmica do que necessariamente solução, né? E talvez a maioria imagino que a maioria dos juízes, pelo menos na segunda instância, vai acabar declarando aí a constitucionalidade, até por conta de tentar buscar segurança jurídica, porque o que está todo mundo buscando é o mínimo de segurança jurídica para esse período. Olha, a Rosa aqui está falando para a gente usar o microfone, mas o fone de ouvido, mas Rosa, eu estou sem fone de ouvido. Que ela falou que está tendo algum problema, muita tecnologia. Tá difícil. Eu não sei nem usar o fone de ouvido. Eu vejo todo mundo com fone de ouvido, mas eu não consigo. Toda vez que eu coloco também não fica bom. Rosa, isso aí é, olha, da geração até 2000, como diz minha filha. De 2000, não, depois de 2000 para trás a gente se atrapalha. Mas, continuando, o Manuel ele também acha que esses jabutis, como você falou, eles também seriam inconstitucionais, né? Se não, no primeiro momento, quem sabe se essa parte for rechaçada aí pelo presidente, talvez resolva em grande parte essa questão da inconstitucionalidade. E parece também que a medida, que esse projeto, ele acaba fazendo a inclusão de partes daquela portaria 11.486 também, não é? E como é que vai ficar a questão do direito intertemporal? Eu acho que isso aí está todo mundo se perguntando, né? Porque se a gente pegar o comparativo da MP e do PL, a gente vê tem várias coisas que não foram que foram mantidas, óbvio, mas várias coisas que foram inseridas. E uma das piores partes que eu não, sinceramente, não sei como vai ficar, olha, e eu vi um seminário que vocês fizeram, você, o Rafael de Laro, o Yuri e o Dale Grave. Isso, Quarteto Fantástico. Exatamente. Eu, sinceramente, como é que vai ficar a questão das faixas salariais? Primeiro, a questão do direito intertemporal. E a questão do direito intertemporal nessa mudança de faixa salarial, que eu, sinceramente, não entendi por que isso. E isso aí não vai causar problema, não, porque antes eram 3, e pelo que eu estou entendendo, agora nós temos 4 ou 5 faixas, é isso? Temos outras faixas. Então, vamos falar primeiro... Vai retroagir ou não? Não vai retroagir. Vamos falar disso agora. Primeiro, vamos falar da portaria, né? Eu acho que nesse ponto a Câmara, né, apesar dos equívocos dos jabutis, ela andou bem, porque a portaria 10.468, em algumas passagens, ela extrapolava os limites da MP. E, com base nisso, alguns autores, eu e outros colegas, vínhamos entendendo que pontos da portaria eram ilegais, porque não pode o Executivo legislar. Então, sob esse aspecto, essa nova redação aprovada pelo Congresso Nacional e aguardando a sanção presidencial, ela incorpora parte da portaria e em outras partes ela rechaça, faz o contrário da portaria. A gente vai ver isso daqui a pouco em relação ao aposentado. A portaria excluiu o aposentado, agora a MP inclui o aposentado. Mas a maior parte, ela traz as questões mais polêmicas para dentro da lei, para não trazer nenhuma ilegalidade em relação à portaria. O outro ponto, eu acho que, finalmente, o legislador trabalhista já percebeu como nós somos diferentes, né? Os juízes do trabalho têm interpretações muito díspares entre si, eu acho que todo o ramo do direito. E ele aprendeu a botar uma regra de direito intertemporal. Então, o artigo 24, ele claramente diz o seguinte: os acordos firmados entre patrão e empregado, antes da conversão em lei, isso é, antes da vigência dessa MP como lei, são regidos pela MP. Perfeito. Só serão regidos por essa nova redação, só a parte nova, aqueles acordos firmados após a vigência desse projeto de lei que vai virar lei.
Então, a gente sabe, né, a gente estuda isso lá na faculdade, que quando uma MP vira lei, ela retroage a data do início da publicação da MP. Sim, é assim na parte idêntica. Isso é, se ela simplesmente fosse ratificada pela Câmara, pelo Senado e sancionada, ela teria efeito sextunc. Mas o Congresso fez várias modificações, entre elas na faixa salarial. E, ao fazer essas modificações, como isso é uma novidade, há o princípio da irretroatividade da regra nova. A gente não tem como aplicar para trás aquilo que é uma novidade daqui para frente. Então, por exemplo, antes nós tínhamos duas faixas salariais. Aqueles empregados que ganhavam igual ou menos 3 salários mínimos, ou aqueles hipersuficientes que ganhavam igual ou mais a 2 vezes o teto e tivessem diploma, poderiam, junto com o seu patrão, firmar acordo escrito individual de redução de salário de 70% ou 50% e de suspensão do contrato. 25% não tinha faixa salarial. Qualquer salário poderia fazer a redução de 25% da jornada proporcional ao salário. Pois bem, não sei por quê, não sei o motivo. Agora a Câmara diz o seguinte: não, olha só, empresas que faturaram mais que 4,8 milhões no ano calendário de 2019 podem fazer o ajuste de redução ou de suspensão para quem ganha até 2 mínimos. E empresas que faturam igual ou menos 4,8 milhões podem fazer até 3 mínimos. E empregados hipersuficientes continuam podendo. Então, agora a gente tem as 3 faixas salariais, a de 2 mínimos, a de 3 mínimos, a mais de 2 vezes o teto, e acrescentou aquilo que a gente já vinha defendendo, é que não há que se cogitar de qualquer inconstitucionalidade ou de qualquer exigência maior de um acordo por sindicato quando não há prejuízo na renda final. Então, deixou claro, olha, não importa se você vai reduzir 25, 50 ou 70. O empregado vai receber o bem correspondente e aquele prejuízo na renda, se o empregador complementar a título de complemento sem natureza salarial, não tem faixa salarial, você pode fazer para qualquer empregado. Isso já era algo que eu vinha defendendo, ora. Se o princípio da irredutibilidade de salário visa proteger a estabilidade financeira do empregado, se ao reduzir o salário de comum acordo com o empregado ou suspender o contrato, ele não tem nenhum prejuízo na sua renda, porque recebe o complemento do patrão e o bem do governo, não há que se falar numa exigência maior. Então, ele só deixou claro que pode fazer em qualquer faixa salarial, quando for 25% ou quando não houver prejuízo na renda final do empregado. Então, para lembrar, temos 3 faixas. Empresas que faturaram no ano de 2019 mais que 4,8 milhões só podem reduzir e suspender, reduzir 50 ou 70 para quem ganha até 2 mínimos. E empresas que faturaram mais até 3 mínimos. E continua o hipersuficiente, aqueles que não têm prejuízo, e qualquer caso em 25%. Então, são essas, vamos dizer, as 5. Aí outro colega chegando aqui, o Guilherme. Tudo bem? A Ione também já passou por aqui. Muito bom. Nós temos 5 faixas salariais, lembrando que a gente vai ter que aplicar aí o 24, ou seja, a gente vai estar falando nessas 5 faixas da entrada em vigor da lei, não no âmbito da medida provisória. Ou seja, pode-se até aplicar o mesmo entendimento para algumas situações no âmbito da medida provisória, mas isso aí vai vigorar da lei para frente, né? Da nova lei para frente. Eu falei que agora são 3, acho que o pessoal tem que entender que a gente tem 3 regimes, né, Vólia? SLT, medida provisória e lei, né? E lei. Não, e lembrar depois da lei. Os alunos que assistem ficam muito angustiados, mas eu já fiz, gente, você já fez pela égide da MP, tá certo. Não, mas eu fiz com 3 mínimos e faturei mais que 4,8, tá certo, porque você fez antes da vigência da lei.
Então, quem já fez está correto. A partir da nova lei, quem for fazer ainda, começar a fazer, é que precisará respeitar essas faixas. Lembrando que, e aí é uma outra pergunta, a nova redação permitiu que o executivo, através de um decreto, pudesse prorrogar os prazos. E aí vem o direito intertemporal. Bom, se eu fiz naquela faixa temporal, naquela faixa salarial, e agora a medida provisória nova, convertida em lei, permite a prorrogação, eu prorrogo pela nova faixa ou prorrogo pela faixa antiga? Eu acho que é pela antiga, porque você firmou o contrato de trabalho, o contrato individual escrito de redução e suspensão sob a égide da lei antiga. Você prorroga aquele acordo. Os novos acordos é que serão regidos pela lei que, eu não sei o número, 14.000 e alguma coisa. Você concorda com essa minha dinâmica? Eu acho que sim, mas eu acho que vai dar entendimento divergente, viu, Vole? Eu acho que não vai ser uma questão pacífica. E acho que a gente vai ter que ficar muito atento para essa questão do direito de ter em mente a aplicação, vamos dizer assim, de 4 normas distintas para 4 períodos diferentes. Porque tem muita gente achando que a medida provisória, deixando de existir, vai deixar de existir, aplica a sua lei nova e que nada vai acontecer. Só que nós temos um período aí importante de contratos, bom, inclusive com decisão de ADIM, com relação à medida provisória. E isso aí eu acho que não pode, que o pessoal tem que ficar esperto, que a gente vai ter que trabalhar antes da MP, na MP, depois da MP com a lei nova e a aplicação da MP com a CLT. E vamos ver como é que vai vir a 927, né? Porque a 927 até agora mudou muito pouco, ainda bem, mas tem um conflito aí que a gente vai falar daqui a pouco dela. Mas na 927 existia também a possibilidade de uma alteração, se eu não me engano, de inclusão de modificação na CLT também, no projeto da Câmara, né? Mas eu acho que tiraram antes da votação. Pelo menos a redação final que eu tenho, eles tiraram antes, foram mais coerentes. Na hora de votar... Na verdade, eles tinham colocado várias coisas. O que deu a impressão foi, já que a 905 não passou, então a gente coloca tudo que a gente gostaria de colocar de reforma da CLT. Como é que é o puxadinho, né? O puxadinho jabuti. Ou jabuticaba. Bom, é bom lembrar também aqui que agora a nova redação fala que esse acordo entre patrão e empregado pode ser por meio eletrônico. Eu, olha, diferente dos meus colegas Rafael, por exemplo, Rafael Lara, entendo que meio eletrônico é diferente do meio escrito. Escrito é aquele que depende de assinatura. Eu vou lá, firmo um contrato físico com o patrão e assino. O meio eletrônico serve voice, que é verbal, é expresso, mas nem sempre contém a assinatura do empregado. Então, pode ser aquele voice, pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail. E a gente não precisa falar, porque dificilmente o empregado vai ter o token da assinatura autorizada, né? Que é muito difícil ter. Então, sob o meu entendimento, o meio eletrônico só será admitido a partir da publicação da lei. Antes, era o requisito da essência do ato, o meio escrito, isto é, assinado pelo empregado. Há quem diga que não, o importante é a vontade dele. Eu entendo que não. Eu sei que o Luiz está falando, a assinatura digital é reconhecida por lei. Sim, o problema é que o empregado não tem, tadinho. Né? O token, né? Eles não têm isso. Então, a resposta deles é por voice. Né? Eu recebi vários casos em que eles concordam, mas podia dar alguma coisa em troca. Aí o patrão não dá. Bom, então eu acho até que a gente poderia falar isso no âmbito do pré-contrato, porque, na verdade, se a gente pegar o contexto da MP, eu concordo plenamente com você, porque no âmbito da MP, o que o legislador ele faz? Ele fala assim, olha, você pode firmar o acordo, mas ele dá o prazo de 48 horas para comunicação e exige o contrato escrito. Isso.
É o que eu Tanto que ele acho fala também. assim, olha, tem que ser escrito. Então, me parece que você pode pré-contratar, pode fazer tudo, até por conta do período de emergência, mas isso teria que ter sido convertido em contrato escrito. Acho que talvez a gente possa discutir da validade disso ou não para os empregados, por exemplo, que tiverem o token. Aí sim, aí tudo Aí bem, é sim, assinatura aí você digital, consegue, equivale. mas a Isso, para intenção aqueles é altos, né, talvez altos empregados, executivos e etc. exatamente. Eu acho que A, sim. a nova redação também deixa claro o que a gente já vinha defendendo, e eu acho que isso não é uma regra nova, é apenas um esclarecimento, pode ser que você discorde de mim, é que você não precisa fazer o mesmo padrão para toda a empresa. Você pode fazer para um setor suspensão, para o outro setor redução, para outro setor redução maior. Sim, Então, é eu muito acho que sim. comum. Eu Né? tenho Antes, defendido isso sempre também. também. Vários alunos perguntando: ah, mas para todo mundo tem que ser igual? Óbvio que não, porque imagina, por exemplo, uma empresa grande com diferentes setores. Então, por exemplo, Perfeito, tem setor que você precisa parar e tem setor que você não precisa parar. Então, por perfeito. exemplo, esse setor que você não precisa parar, pode ser que você nem aplique benefício nenhum, que você nem aplique condição nenhuma de suspensão. Eu acho que está perfeito. Inclusive, isso ficou claro também na medida, né? Porque ele fala expressamente de você fazer por setor, por departamento. O legislador ele acabou aí esclarecendo. Parece que ficou mais claro. Acho que ele ouviu algumas dúvidas aí das lives É. e resolveu inserir aqui. Que bom, né? Isso é bom. É sinal que as lives estão dando resultado, olha. É. Que bom, que bom. Agora, uma outra questão. Agradecer. Pois é. Agora, uma outra questão. Você falou dos aposentados. Tem duas situações interessantes que ela trouxe aí. A questão dos aposentados e trouxe uma regulamentação. E aí, eu nem vou te fazer pergunta nenhuma, mas você esclarecendo, porque a sua exposição naquele seminário está perfeito com relação à gestante. Aliás, acho que não sei quem não concordou com você em algum ponto com relação da gestante, acho que foi o Yuri, mas eu acho que você está certa, Volha. Não acho que você esteja equivocada no seu entendimento, não. Eu estou de acordo com você e não com o Yuri. Mas as gestantes também tiveram uma alteração que parece que resolve, mas, pelo que eu entendi, não resolve. Algumas situações não vão ser resolvidas com relação ao novo tratamento que eles deram para as gestantes, não é isso? Isso. Vamos falar então dos aposentados. E depois da Lembrar gestante. isso, lembrar que a redação original da MP não fala nada do aposentado, o que diz é quem já recebe benefício previdenciário não recebe o bem. Ponto. Uhum. E aí eu vinha defendendo que o aposentado que trabalha com carteira assinada, quando fica doente ou sofre acidente, também não recebe benefício previdenciário. E o auxílio doença acidentário também visam manter a renda daquele que está doente. Então, o aposentado já tem essa renda permanente, poderia se fazer com ele, apesar da renda dele cair, o contrato de suspensão ou o contrato de redução de salário, sob pena dele ser demitido, porque, por exemplo, a maioria das faculdades está fechada, sem atividade, e a maioria dos professores já são mais, vamos dizer, idosos. E aí o que você faz? Demite esses trabalhadores? Então, eu vinha defendendo que podia. Só que veio a portaria 10486 e disse, não pode fazer acordo o aposentado e o empregado privado que também tiver cargo público, mandato público ou emprego público. Quer dizer, ainda impedir um outro trabalhador que não tem nada a ver com o aposentado. Eu tinha entendido que a portaria excedeu o seu limite, regulamentou uma matéria que não era competência dela, mas não adianta nada você e todo mundo falar sobre a matéria se o E-Social não permite você incluir aquele trabalhador na suspensão. Então, na prática, você não conseguia incluir o empregado comum com carteira assinada que também tinha um outro emprego público ou um mandato público ou um cargo público, como também não conseguia incluir o aposentado. Bom, agora a redação nova diz pode fazer sim com o aposentado, contrariando a portaria, desde que o patrão pague o valor equivalente ao bem, benefício emergencial. Não pode fazer com o emprego público. Então,
não permitiu. Então, vários servidores públicos, vários juízes, vários procuradores, além desse cargo público, também são professores em universidades com carteira assinada. Então, percebam, lá ele vai ter que ser demitido, porque ele não está trabalhando, a atividade está suspensa, paralisada, e ele não pode suspender ou reduzir o salário. Olha a situação que foi colocada, né? Então, não tem como hoje alegar. Por mim, essa era uma parte que podia ser excluída da MP, mas provavelmente vai passar. E a Mas outra sabe parte... a sua posição, só para te fazer um gancho aí, para você ver que você não estava isolada, o Marcelo Bórcio, que foi um dos professores que trabalhou aí no projeto da Previdência, ele, falando sobre a questão da acumulação do bem com outros benefícios, ele faz uma interpretação pela 8.213 e dizia já que era possível, sim, fazer acumulação. E essa aula dele, ela foi numa mesa virtual que a gente fez na academia e que, enfim, está gravada, não sei se a gente vai conseguir disponibilizar ou não, mas ele fala exatamente o que você está dizendo da possibilidade de acumulação do benefício. Não só com o aposentado, mas com outros benefícios também que são importantes, fazendo uma interpretação. Mas é o que você falou, não dá para fazer, porque o E-Social, como dizem aqui, é o errado social, não deixa fazer nada. Né? O errado impede. Porque é muito bonito a gente aqui defender várias teses, e aí o RH diz, tá bom, então senta aqui e inclui esse trabalhador. Não dá, ele não deixa, né? É a questão do CID, né? Já a jurisprudência pacificada que o atestado médico não pode ter o código de identificação da doença, que é o CID. Mas o E-Social só permite você afastar o trabalhador para a Previdência se o atestado tiver o CID. Aí você pede para o trabalhador voltar lá e pedir o CID. Aí ele diz, mas eu não posso pedir o CID porque o CID é proibido. Aí você diz, não, mas eu não consigo te botar de licença. Afinal das contas, o E-Social manda na gente, como o PJE também manda na gente. Exatamente, você não consegue fazer nada. Eu lembro que quando começou o PJE, tinha coisa, eu falei assim, gente, devia colocar alguém que sabe processo para fazer o PJE. Porque eu acho que colocaram só a turma da TI e da administração e ele não sabe distinguir a diferença entre a cautelar, a liminar, a tutela antecipada e o processo de execução. Parece que é tudo a mesma coisa. Então, você consegue colocar uma porção de informação. E no começo a gente ainda conseguia fazer um manuseio disso, enganar o sistema e fazer à mão. Mas agora não dá, porque o e-gestão também não deixa nada. Nada. Vamos falar da gestante, né? Que a gente tem muito pano para manga. Em relação à gestante, 2 modificações importantes foram feitas. E aí a gente vai falar e já vou pontuar o direito intertemporal. A primeira modificação é que, pela primeira vez na história, determinou-se a soma das estabilidades. Como é que se fazia no direito do trabalho? Se eu sou gestante, portanto estável, e, além disso, sou dirigente sindical, eu tenho direito exclusivamente à estabilidade mais longa. Então, se a minha estabilidade gestante vai demorar só mais 4 meses, porque eu já tive o filho, mas o meu mandato de dirigente sindical ainda vai a 1 ano, e eu tenho até 1 ano após o término do mandato, é a mais longa. Você não somava as estabilidades. Vem a nova regra e diz, olha, a gestante tem aquela garantia de emprego. Lembra da garantia de emprego? Se eu suspendi 2 meses, eu tenho mais 2 meses de garantia de emprego. Se eu reduzir 3 meses, eu tenho mais 3 meses de garantia de emprego. É o dobro do período que você ajustou. Essa garantia de emprego será somada à estabilidade dela após o fim da estabilidade gestante. Então, entendo eu, na regra de direito intertemporal, que essa estabilidade somada só se aplica para os contratos firmados com grávidas de redução de salário ou suspensão após a publicação da lei. Eu não posso aplicar essa soma de estabilidade retroativamente àqueles contratos firmados lá atrás. Até porque a medida provisória era omissa, não é? A medida provisória não falava nada. Não falava nada. A primeira não mandava somar.
nada, não se dizia. Ao contrário, existia até uma corrente de que não era possível fazer suspensão ou redução de grávida, porque ela tinha direito à licença maternidade, e com contrato inativo suspenso, a licença maternidade não é paga, porque o INSS não vê, ela entra, se fizer como contribuinte individual, existia uma controvérsia enorme. Bom, mas, final das contas, além disso, trouxe uma regra nova também para a gestante, dizendo o seguinte, olha, independente se é suspensão ou redução de salário, se essa suspensão ou redução encostar na licença maternidade, que são aqueles 120 dias, a Previdência vai pagar pelo salário anterior à suspensão ou à interrupção, como se não tivesse havido suspensão ou interrupção. Lindo, belíssimo. Aí vem a regra de direito intertemporal. Com o mesmo raciocínio, como isso é uma regra nova, teoricamente, aqueles contratos anteriores não têm pagamento dessa previdência. E os contratos novos, firmados para redução de salário ou suspensão com grávidas após a publicação da lei, é que teria esse pagamento pelo INSS. Mas uma coisa é a teoria, porque se na prática o e-social e o sistema da Previdência, que está coligado, pagar para os contratos anteriores, aí vai fazer uma salada de frutas em relação à estabilidade também. Não sei se vocês estão entendendo. A regra é, contrato antigo é regido pela MP antiga, como se a MP antiga fosse ultrativa. E os contratos novos regidos pelas regras novas. Perfeito. Mas se o e-social deixar pagar a licença maternidade para os contratos antigos, a gente vai ter uma regra misturada, porque o contrato antigo vai ter um benefício novo. E aí talvez isso impacte na soma das estabilidades, porque você vai achar que se para um serve, por que para o outro também não serve? E então, isso poderia abrir um precedente para outras situações também, hein, Olha? Porque se eu entender que em uma situação eu posso fazer essa mescla, eu poderia fazer para outros tipos de situações que podem vir a aparecer. Provavelmente. Porque a grande pergunta que todo mundo faz é: os contratos estão vencendo agora, os que foram feitos com base na MP, de 30, de 60 dias, de 90 dias. Eu renovo com base na MP, vou renovar com base na lei nova, posso mesclar os dois, vou fazer prorrogação ou teria que fazer contrato novo? Se eu tiver que fazer contrato novo, tá ok, cai na lei nova e acabou. Para mim, a prorrogação é daquele contrato velho. Você prorroga o que já existia. Então, não se aplica a MP nova. Mas o problema da gestante é que alguns, como, por exemplo, o Rafael, da Alegrave, acham que o fato gerador é o parto. É a licença maternidade, porque você tem a estabilidade de 5 meses após o parto, o fato gerador é o parto. Então, se é o parto o fato gerador do pagamento da licença maternidade, também seria o parto o fato gerador daquela soma da estabilidade. Então, mesmo que o contrato seja anterior, se o parto é posterior, olha a loucura. Se o parto é posterior à lei, então você tem a lei nova aplicar. Olha, vai ter, cada um vai entender de um jeito. Cada um vai entender de um jeito. Até porque nós vamos trabalhar com a questão do parto, com a questão dos contratos e com a questão do marco da gravidez também, né? Porque, e se ela for dispensada, por exemplo, com aviso prévio ou sem aviso prévio? Vai voltar, vai ter também a discussão. Vamos supor que você dá o aviso prévio com base na medida provisória, com a vigência da medida provisória, mas vai ter extensão no período da lei? Eu vou misturar ou eu vou considerar tudo dentro da medida provisória? Por esse raciocínio, eu teria que considerar tudo direito dentro da medida provisória. Mas não me surpreenderá que vai ter entendimento falando que não, que entrou em vigor a lei nova e eu vou ter que aplicar toda a regra da lei nova e fazer a soma, até porque é uma interpretação mais benéfica para a gestante, já que a finalidade da norma é a proteção da criança, etc, etc, etc. Perfeito. Isso vai dar muito problema. Muito, muito. Teremos muitos problemas. Nossa, e pessoa com deficiência também? A lei está prevendo alguma coisa? A lei agora criou também dizendo não pode demitir até 31 de dezembro a pessoa com deficiência.
Ora, o portador de deficiência já tinha aquela garantia de emprego que você só pode, se ele é um reabilitado, demitir, se contratar outro reabilitado ou se mantiver a cota. Né? Existia aí uma controvérsia se era uma garantia de emprego, se era uma estabilidade. Bom, entendo eu que a nova regra também encontra óbice ou obstáculo na extinção do estabelecimento ou da empresa, porque qualquer estabilidade é extinta quando o emprego é extinto, isso é quando a empresa fecha. Então, apesar dessa garantia de emprego, a pessoa portadora de deficiência, é claro que se o estabelecimento que ela trabalhava foi extinto por conta dessa pandemia vivenciada, dessa dificuldade econômica, aí não tem mais estabilidade. Então, essa é uma estabilidade nova, trazida com a égide nova, mas antes também já existia uma posição de que a pessoa portadora de deficiente ela só poderia ser demitida se tivesse a cota atingida. Isso é, você estava além da cota, você contratava além da cota, então você poderia demitir o deficiente, salvo se ele fosse um reabilitado. Se ele fosse um reabilitado, entraria na lei da Previdência de reabilitação, que é outra garantia de emprego. Bom, esse negócio do encerramento da empresa, ele poderia atingir também os outros tipos de estabilidade, não só o deficiente, né? Ou seja, a gestante, nesse caso, também perderia. E teve alguma novidade no 486, Vólia? Ou não? Tem. Agora, eu acho que eles perceberam quão controvertido é a aplicação ou não do factum principis. Eu vinha defendendo e conversei muito tempo com Carvalhinho, né? A gente até falou sobre isso numa outra live, que é um dos maiores autores de direito administrativo, Carvalho Filho, e ele entende que é factum principis, sim, que é um poder discricionário do Estado ou do município dizer quais as atividades, quanto tempo se flexibiliza, se é lock-down, se não é, se igreja pode funcionar ou não, se cultos religiosos podem ou não. Isso é, aqui no Rio de Janeiro até culto religioso pode, porque não é atividade de risco, porque os padres sabem como prevenir as pessoas. Então, isso é discricionário, eu não tenho dúvida, porque isso não aconteceu em nenhum outro lugar do Estado, né, do país. Bom, se é discricionário e se aquela empresa paralisou ou encerrou a sua atividade porque houve um ato ou um decreto municipal ou estadual que determinou a paralisação, não foi mera consequência da crise econômica, foi uma determinação, que é o caso dos shoppings, dos teatros, né? Os shoppings já estão abrindo, dos cinemas, ainda estão fechadas as academias e etc. Nesse caso, se encerrou a atividade, eu entendo que essa dispensa do empregado ocorre por factum principis. O patrão paga todas as verbas da rescisão, menos o aviso prévio, que não é devido em nenhuma hipótese de força maior, e o governo pagaria apenas a indenização adicional de 40% sobre o FGTS ou de 20%, dependendo da corrente. Mas havia posições contrárias dizendo não, isso é um ato vinculado, é saúde, o governo não podia fazer nada além disso. Então, nós tínhamos duas posições, o TST até se adiantou dizendo que não era factum principis, através, né, da posição de alguns dos seus ministros. Veio agora a nova redação e diz não é factum principis. Então, a partir da vigência da nova lei, não vai ser factum principis. Antes disso, duas correntes, uns que entendem que sim, outros que entendem que não. Então, os demitidos antes, os patrões ainda poderão alegar factum principis, os demitidos depois, não mais. Vale, você acha que essa lei vai acabar atingindo em alguma coisa o resultado da ADIM? Ou a ADIM que foi essas duas ADIMs que foram julgadas com relação às duas medidas provisórias, foi dada a liminar e elas têm que seguir agora para a redação final. Sim. É uma outra pergunta que todo mundo faz. Ou seja, a ADIM vai ser extinta, a ADIM vai ser julgada no mérito. O que você acha que vai acontecer? Eu acho o seguinte, em relação a 927, eles corrigiram. Então, eles extirparam as partes inconstitucional do novo texto. Então, acho que eles vão julgar o mérito em relação à vigência da parte anterior, porque ela continua produzindo efeitos,
até o dia da liminar. Então, perde o objeto quando se fala da ADIM sobre a lei, mas sobre a MP, ainda eles vão ter que julgar o mérito para manter o mérito da inconstitucionalidade. Em relação à 936, foi declarada constitucional, então ainda vai prosseguir para ver se declara, se mantém lá no mérito a constitucionalidade. Acho que vai ser esse o rumo futuro aí do Supremo Tribunal Federal. E eu te pergunto isso até porque a lei, ela reitera a questão dos acordos individuais, né? Ou seja, a gente continua falando na possibilidade do acordo individual, do acordo coletivo, da negociação coletiva de uma forma geral. Isso quer dizer que, por exemplo, as repactuações de suspensão ou de redução poderia ser feita no âmbito individual. Como é que vai ficar essa questão de conflito entre o acordo individual e coletivo no âmbito da lei? Vamos supor, se o Supremo decidir que, porque, claro, a gente está falando, ele está no âmbito da medida provisória, que essa medida provisória é constitucional e confirmar a liminar, vamos dizer assim, o julgamento da liminar, eu não posso fazer uma extensão para a lei, mas eu criaria um precedente para ela, verdade? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Tem duas partes de norma coletiva que a gente precisa falar. A primeira é que eles, de novo, colocaram uma regra de direito intertemporal, mas é uma regra de direito intertemporal para interpretar o direito material e não a lei. Muito bacana isso. Ele diz o seguinte: se eu fiz com o meu empregado, lá no início de abril, um acordo escrito individual, depois veio aquela liminar do Lewandowski. Fiquei apavorada, porque ele dizia que precisava ratificar no sindicato. Aí a empresa correu, foi no sindicato, fez um acordo coletivo. Aí caçam a liminar do Lewandowski que diz, não, o acordo é válido. E aí você tem com o mesmo empregado, pós-pandemia, isso é, após 1º de abril, um acordo escrito que diz A, e um acordo coletivo ou convenção coletiva que diz A mais B, ou diz B, C e D. E aí, o que prevalece? Aí vem agora a nova redação e interpreta o direito material. Muito legal. Diz assim, ó, a parte do acordo individual vale. Isso é, a norma coletiva não tem efeitos retroativos ao acordo individual. Perfeito. Então, a parte do acordo individual é regida pelo acordo individual. A partir do momento que o patrão fez com aquele mesmo empregado para suspender ou reduzir uma norma coletiva junto ao sindicato, vale a norma coletiva, sem efeito retroativo, vírgula, olha só, salvo se colidir com o acordo. Então, ela não vale. Se o acordo diz que vai reduzir 50% e a convenção ou o acordo coletivo diz 25%, ele não vale. Olha, como é que as empresas fazem para cumprir? Não vou dizer nem a lei, os acordos. Gente, isso é uma loucura. Aí vem o parágrafo seguinte, diz assim, se o acordo individual, se as condições do acordo individual forem mais benéficas que o da convenção coletiva, prevalece o acordo. Aí eu entendo que é uma teoria do conglobamento, isso é, o acordo individual, além da redução, previu um ticket refeição, previu um complemento, e o acordo coletivo previu um outro benefício. Você dá uma análise, né, se ele for cronologicamente posterior e for feito também para redução e suspensão, o acordo individual prevalece no todo quando mais benéfico. E você só soma as duas normas nos penduricalhos que o acordo ou a convenção trouxer que não colidir com o acordo escrito. Vou explicar. Às vezes, o acordo escrito entre patrão e empregado só tem a previsão da redução do salário, mas nenhum penduricalho. Olha, vamos reduzir 70% do seu salário. Você concorda? Concorda. Aí veio a liminar do Lewandowski, a gente fez um acordo coletivo. No acordo coletivo diz, não, a redução não vai ser de 70%, vai ser de 25%, e além disso você vai ganhar ticket de refeição e ajuda à alimentação.
o que que diz? Na parte que colide, que é o percentual da redução, prevalece o acordo. E nos penduricários, o ticket refeição, o auxílio alimentação, Prevalece a contenção. você pode somar. Olha que doideira! Mas se no todo o acordo for mais benéfico, prevalece. Outra loucura é uma coisa, não dá para entender o nosso Congresso. Realmente, quem faz não lê. A outra loucura é que agora existe uma regra nova, explícita na nova redação da MP, dizendo que os acordos coletivos e convenções coletivas que estiverem vencendo nesse período de pandemia, isso é, desde 1º de abril até 31 de dezembro, vierem a vencer, ou estiverem vencendo, ou já tiverem vencido, serão ultrativos. Só uma nova norma coletiva poderá revogar, suprimir ou alterar o seu texto. Ora, a regra da ultratividade das normas coletivas nesse período de pandemia, ela é contrariada pela MP 927. A MP 927, ela diz claramente que o empregador É isso que eu ia te perguntar. Como é que decidirá unilateralmente se vai prorrogar ou não. Ele tem 180 dias, 6 meses, para decidir se vai prorrogar por até 90 dias unilateralmente as convenções coletivas e os acordos que estão vencendo nesse período. Ora, a Câmara acabou de aprovar e manteve o texto da Era isso que eu ia 927. te perguntar. Se ela manteve, como é que vai ficar essa colidência? Não sei, aí eu vou pela norma posterior, vai revogar a anterior. Quando o presidente sancionar a 9, primeiro vai sancionar a 936. Então, a 936 será uma lei com uma regra nova anterior à 927, quando virar lei. Quando ela virar lei, como é que você vai fazer? Você vai entender que ela já existia e por isso a nova revogou, ou você vai entender que ela é nova e revogou a anterior? Gente, isso é uma loucura. Como é que eles colocam duas regras opostas em duas MPs que falam do período emergencial da pandemia? E a gente nem vai falar que é uma coisa antiga que o legislador esqueceu. Ele simplesmente não leu. Eu acho, Vólia, que eu vou fazer um e-mail e mandar todas as nossas lives. Só vai... Ou pelo menos... Seria ótimo. Ou pelo menos as lives que dizem respeito especificamente às MPs. O negócio é saber se eles vão ter paciência para poder escutar. Verdade. O nosso público adora, né? Mas teria que ver se eles, durante o café, pudessem ver e falar assim, olha, peraí, tem uma regra que vai colidir e que realmente não se sabe como vai aplicar. Se a gente for aplicar a lei posterior, que é incompatível, revoga, esse me parece que é o entendimento mais lógico. Mas a gente está falando aí de um período, provavelmente, de semanas. Não é nem um período, quer dizer, é uma insegurança jurídica tamanha, porque como é que você vai fazer os acordos? É uma forma de você não fazer o acordo coletivo, de fazer. Eu tenho pena das empresas. O que as empresas vão fazer? Porque os sindicatos vão todos entrar com quilos de ações para as empresas cumprirem a norma coletiva. Aí vai dizer, não, mas o empregador é que ia prorrogar unilateralmente. Diz, não, diz ali que a ultratividade é automática. Olha, tem um monte de pergunta aqui, mas eu não vou conseguir te fazer porque eu estou vendo, faltam 5 minutos. Eu não vi passar o tempo e, na verdade, a gente não falou, ficou faltando um monte de questão. Mas, gente, a professora Vólia, como sempre, mais do que brilhante. Sou fã. Obrigada. Vólia, realmente acho que você tem umas posições muito ponderadas. E eu só vou te convidar, porque vai sair a 927, se a gente puder fazer outra live extraordinária. E eu queria muito ter te perguntado da doméstica, e não vai dar tempo de falar nada da doméstica, porque em 5 minutos eu só posso deixar para você se despedir, porque é uma pena se cortar. E o pessoal está perguntando, gente, as lives da academia ficam sempre gravadas e estão no canal do YouTube da academia. É só vocês entrarem lá e estão todas salvas. Na verdade, a única live que foi perdida foi a minha e a da Ione, foi a primeira, porque a gente estava começando a fazer e não sabia direito como mexer com tanta tecnologia. Olha, a academia agradece imensamente, já deixando marcada
para a próxima, a hora que passar no Senado, a gente voltar aqui para falar da 927, e já te pedindo para você começar falando da doméstica, apesar da gente falar da 927. Tinha pergunta aqui com relação a férias, 13º, mas me parece que isso aí vai ser tema que vai ficar para 927, porque ele não está no 936 especificamente, né? Vamos ver se vai ter alguma outra novidade aqui. Te deixo aí com os minutos finais para se despedir, mais uma vez agradecendo imensamente pela tua disponibilidade de poder estar conosco. Tá bom, quero agradecer a academia, sempre avante do tempo. Agora, então, com a Tereza aí segurando, né? Tereza e Ione segurando esse fardo todos os dias, uma live nova. Eu imagino o trabalhão que dá. Então, agradeço a todos aqueles que estão ouvindo. Lembrando que a gente tem aí dia 1º de julho, Casa do Saber, serão 2 horas de perguntas, tirando dúvidas. Entrem no site lá da Casa do Saber Rio de Janeiro, a gente vai ter uma live Qual horário? só sobre isso. Qual horário? Vai ser 18 horas online, então não precisa ir até lá, não precisa ser do Rio de Janeiro. Além disso, teremos outras lives aqui na academia sobre a MP 927 e parece que tem aí um projeto de lei novo dizendo que não precisa pagar acordo judicial parcelado. Se isso também entrar, se isso for publicado, a gente comenta junto, porque a 927 é mais enxuta, né? Teve poucas mudanças, apesar de ter mais temas, as mudanças são muito pequenas em relação à redação original. Não perdeu a sua essência, quando essa perdeu bastante. Então, agradeço a todos e espero vocês aí no nosso próximo encontro, tá bom? Gente, um beijão, vale um beijão, boa semana e a gente volta a falar para poder marcar da 927. Vamos só esperar sair do Senado, não é? Porque está na Câmara e está indo para o Senado, né? Tá bom, é isso mesmo. Beijos. Beijão, gente. Obrigada, boa semana.